chega uma hora que o seu cérebro ele não está respondendo mais. Por mais que você faça força, por mais que você tente se concentrar, tente extrair dele, ele não vai responder. Ele atingiu um estado que eu estou chamando, entre aspas, de saturação do cérebro. A gente funciona bem num negócio que é o ciclo circadiano, que é basicamente acompanhar o sol. O sol foi dormir, a gente dorme. O sol está acordado, a gente fica acordado. Né? O pessoal da roça faz bem isso. 6 horas da noite, o pessoal da roça está dormindo. E eles acordam 5 horas da manhã. E funciona bem para eles. Né? 6, 7 horas, eles já estão se preparando para dormir. Se a gente analisar a história do ser humano, é relativamente lógico isso. Por quê? O ser humano está aqui, nessa confusão, há milhões de anos. Pelo que a gente sabe, os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, né? Então, realmente, faz sentido, né? O Homo sapiens surgiu há 300 mil anos. Então, assim, se a gente considerar só o Homo sapiens, nós já estamos aqui há algumas centenas de milhares de anos. E a luz artificial é nova, é uma coisa nova, é coisa de, sei lá, 300, 400 anos no máximo. O que isso significa? Significa que a gente nasceu e evoluiu para acompanhar o sol. O sol foi dormir, a gente dorme. O sol está acordado, a gente está acordado. Esse é o funcionamento natural. Qualquer coisa diferente disso é fora da normalidade. E aí a pessoa precisa, eventualmente, ter um acompanhamento médico, se ela resolveu trocar o dia pela noite, porque tem sérias implicações no organismo. Então, assim, trocar o dia pela noite não vai favorecer os seus estudos. A gente viu na primeira aula a importância do sono para a assimilação do conhecimento. Né? Então, se você voltar na primeira aula também você vai ver isso. E um outro erro que a gente comete, às vezes eu já cometi esses erros, criar mecanismos muito agressivos para evitar as interrupções. Por quê? Quando a gente adota essa postura de criar mecanismos muito rígidos e agressivos para evitar as interrupções, a gente está assumindo que a perda de concentração ela acontece por um fator externo. Então a gente coloca um fone de ouvido para não ser interrompido e não desviar a atenção. É importante nos estudos? É, mas você não perde a concentração por causa disso. Se você estudar com fone de ouvido, isolado das pessoas, com isolamento total das pessoas, com ruído branco, inclusive no fone de ouvido, você vai naturalmente perder a concentração. Ah, Bruno, você está falando então que nada disso ajuda. Não, estou te dizendo que ajuda sim. Se você mora numa casa muito barulhenta e você tem um fone com cancelamento de ruído e coloca ainda um ruído branco para tocar num volume saudável para os seus tímpanos, vai te ajudar no tempo que você tiver com o seu cérebro no modo focado. Mas naturalmente o seu cérebro vai precisar perder a concentração. Tá? É importante, mas ele não resolve o problema da perda de concentração. Por que eu estou investindo tanto tempo em falar que a perda de concentração é algo meio que fora do nosso controle? Para limpar sua consciência. Porque eu tenho muitos alunos que eles ficam frustrados porque eles não conseguem estudar mais do que meia hora prestando atenção no que estão fazendo. Principalmente quando está lendo teoria e assistindo aula. E eles se frustram, eles ficam tristes. E há pessoas desinformadas que, em vez de ajudar os estudantes, vêm colocar mais peso. Ah, você não se concentra porque você tem uma doença. Você não consegue se concentrar porque você tem esse defeito. Você não consegue se concentrar porque você cometeu esse erro. É importante você entender isso. Você tem que aprender a ignorar isso. Você tem que lembrar lá dos heróis, dos filmes, o que eles têm que passar. Né, o super-homem, o quanto que ele às vezes é humilhado pela aparência simplória que ele tem, o quanto que o Batman sofre por ter que viver sozinho, o quanto que o Hulk sofre por causa da inconstância emocional que acaba transformando ele num fera, né? Você tem que lembrar disso e falar, cara, eu tenho um herói dentro de mim que precisa nascer, e para esse herói nascer ele vai ter que superar alguns obstáculos, tá? E eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Então, ó, desencana. Perdeu a concentração a cada 30 minutos, faz parte. Por que acontece essa perda de concentração? Eu vou explicar do geral para o específico,
Vou te dar a visão geral, depois eu vou detalhar mais no nível que for saudável para a gente conversar aqui, né? Mesmo porque, enfim, não cabe aqui fazer uma explanação muito profunda. A perda de concentração é muito parecida com um efeito que a gente chama de saturação. Saturação é quando um determinado mecanismo, um determinado meio começa a perder algumas das suas propriedades. Ele perde a sua taxa de resposta. E o cérebro é isso. Chega uma hora que o seu cérebro ele não está respondendo mais. Por mais que você faça força, por mais que você tente se concentrar, tente extrair dele, ele não vai responder. Ele atinge um estado que eu estou chamando, entre aspas, de saturação do cérebro. Não é o cérebro todo, né? Mas algumas áreas que você está usando. E a gente pode chamar isso, de uma forma mais simplificada, de cansaço mental. Então é normal. A perda de concentração, ela está associada... Então eu vou escrever isso aqui, ó. A perda de concentração, ela está muito associada a um processo, que eu vou escrever aqui de vermelho, de saturação, tá?